Boa noite, pessoal. Que bênção, né? Esse louvor maravilhoso, louvarmos ao Senhor com alegria e estarmos juntos para mais uma exposição, um estudo da palavra do Senhor. E hoje falaremos sobre o Evangelho da graça do Senhor, que é o que a Bíblia fala. O autor Philip Yancey, ele tem duas frases sobre o Evangelho da graça. Ele fala o seguinte, que a graça significa que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. E a graça também significa que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Isso é maravilhoso, não é verdade? E o texto que nós vamos basear o nosso estudo hoje é o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Carta de Paulo aos Efésios 2, de 1 a 10. Preste atenção na leitura do texto, que nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Glória a Deus! Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Que nesse momento o Senhor ilumine, ó Deus, a nossa mente, nosso coração, Pai, para que nós possamos compreender a grandeza da graça e também compreender a nossa responsabilidade, ó Deus, de sermos filhos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Esse texto começa falando do agente da salvação, do autor da salvação, do dono da salvação, aquele que concede a salvação. Então o texto fala Ele, Deus é o autor da salvação. A salvação pertence ao Senhor. Nenhum homem pode salvar a si mesmo. Não é uma salvação pessoal, e sim dada por Deus. Ele vos deu vida, diz o apóstolo Paulo, diz as Sagradas Escrituras, diz o apóstolo que foi inspirado pelo próprio Espírito de Deus. Ele vos deu vida, para termos uma garantia aqui e uma certeza que a salvação vem e pertence somente a Deus. O homem nessa história, ele recebe a salvação. Deus concede, Deus dá, e o homem recebe a salvação. Porque o homem, diz o texto, diz as Sagradas Escrituras, que o homem está morto em seus delitos e pecados. Então, se Deus concede a salvação, Ele concede ao homem, como nós falamos. Se Ele concede o homem, Deus é o autor, o homem então se torna o objeto da salvação. Ele vos deu vida, Deus vos deu vida. E nós, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, o homem precisa da salvação de Deus, porque o homem por natureza está morto. O homem nasce em pecado. O homem precisa ser alcançado
por Deus. E é interessante pensar, só que a lição traz uma curiosidade, mas é sempre bom lembrar que mesmo que o homem esteja morto espiritualmente, não necessariamente ele faz apenas coisas ruins. Um homem que não tem Deus, ele consegue fazer o que nós chamamos de bem comum, bem natural. Ele consegue comer, beber, ele até consegue ajudar o próximo. Ele consegue fazer isso. Mas ele não consegue por si mesmo nascer de novo. Lembra que Jesus falou? Você deve nascer de novo. Nascer de novo. E o texto diz que quem nos concede isso é o próprio Deus. Quem concede isso para quem? Para aqueles que andavam ou que ainda andam segundo o curso desse mundo. E esse texto é muito interessante, porque fala do mundo, fala do curso do mundo, do caminho do mundo, que caminha para longe de Deus, que se opõe a Deus, a sociedade que vai contra os princípios de Deus. Em segundo lugar, uma sociedade que é influenciada pelo domínio de Satanás, influenciada pelo domínio das trevas. E toda pessoa que não está em Cristo, ela é influenciada pelo domínio das trevas, onde Satanás é o imperador, onde Satanás tem poder sobre as pessoas. Irmãos, essa é uma diferenciação que a Bíblia nos traz claramente. Aqui só tem duas opções: ou você está vivo espiritualmente, ou você está morto espiritualmente. E isso traz consequências eternas para a pessoa. Por isso que nós precisamos do Senhor. Por isso que nós precisamos do Senhor. Aqueles que andam segundo as suas paixões, segundo as inclinações da carne. Você percebeu que ele falou de 3 coisas aqui distintas? 3 coisas distintas. Isso é muito importante, meus irmãos. Aqui o texto deixa bem claro, 3 coisas distintas. Porque um dia eu até escutei uma pessoa falando algo nas redes sociais muito interessante sobre isso. Ele falando assim: o diabo é fácil porque o diabo a gente expulsa, mas o caráter a gente tem que lutar para transformar, a gente tem que ralar muito, não é verdade? E aqui ele fala de 3 coisas distintas: o mundo, o curso desse mundo, o diabo, o príncipe da potestade do ar e a inclinação da nossa própria carne. Irmãos, nós lutamos com essas coisas. É difícil, não é verdade? É muito difícil. Mas nós temos um Deus que é maior que tudo isso. Maior é o que vive em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas essa diferenciação é importante, porque nós fazemos as coisas, nós trilhamos caminhos, nós muitas vezes trilhamos os caminhos que queremos. E é importante nós sabermos disso, que nós temos a inclinação da carne, que nós temos o diabo, a figura do inimigo, nos atrapalhando, e nós temos o curso natural do mundo corrompido. Essas 3 coisas estão aqui no texto. Por esse motivo, aqueles que andam assim são passíveis, ou eles são passíveis da ira de Deus. E éramos por natureza, versículo 3, filhos da ira, como também os demais.
Irmãos, imagina isso. O mundo influenciado pelo pecado, o mundo em pecado, o homem com inclinação para o pecado, o diabo influenciando esse mundo. Tem como dar certo? Não tem. Tem como se achegar a Deus? Não tem. Está totalmente corrompido. Não tem como. Se Deus não fizer alguma coisa, não tem como. Mas Deus, diz o versículo 4, mas Deus, olha só, eu quero seguir só a Bíblia para essa verdade estar muito clara em seu coração. Se acontece tudo isso, não tem como o homem se achegar a Deus. E aí eu lembro de uma historinha, antes de eu ler o versículo, de um pastor que conversou com alguns conhecidos de outras religiões. E eles ali discutiram sobre algumas coisas ali. E no fim, um que não queria entrar na discussão, queria relativizar muitas coisas, ele falou: eu prefiro crer que nós estamos embaixo da montanha, seguindo até o topo da montanha, onde ali no topo da montanha estará um ser superior, ou Deus que vocês chamam, ou alguém que vai me receber se eu conseguir chegar lá. É interessante isso, né? A gente pensar sempre no esforço humano. Então o pastor vira para aqueles homens e fala: imagina se eu te falasse a verdade das Sagradas Escrituras, em que aquele ser superior, que é o nosso Deus, Ele não espera você chegar até Ele, Ele mesmo desce até o pé da montanha para vir te buscar. Então aqueles homens se maravilham, pensando: como pode um ser superior vir me buscar? Eu achei que eu tinha que me esforçar para chegar até ele. Então o pastor ali prega o evangelho para aqueles homens, o evangelho da graça, o evangelho onde Deus vem resgatar o pecador. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Esse é o nosso Deus, esse é o evangelho da graça. Por isso que nós falamos graça, por isso que eu e você gostamos de citar o evangelho da graça. Muitas pessoas citam isso, mas não compreendem que graça justamente é o favor imerecido de Deus. É isso que está. Esse é o significado mais simples. Significa que nós não merecíamos e Deus nos deu um presente. E Deus nos deu um presente. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós precisamos resgatar essas verdades básicas das Escrituras. Então, voltando ao nosso raciocínio, se os homens estão afastados, segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da carne, eles são passíveis da ira de Deus. Deus precisa fazer alguma coisa, e Ele faz. Versículo 4: mas Deus, vendo essa situação, sendo rico em misericórdia, outra palavrinha muito importante para nós. O que é misericórdia? Lembre-se bem, graça é o que mesmo? Escreva aí, o que é graça, gente? Favor imerecido, não é verdade? É a gente ganhar aquilo que a gente não merece. E o que é misericórdia? É a gente não ganhar aquilo que a gente merece. Porque se nós estávamos mortos, nós estávamos segundo o curso desse mundo, nós estávamos passíveis da ira de Deus, nós merecíamos o juízo de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, versículo 4, por causa do quê? Do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia, irmãos. Irmãos, essa é a verdade das Sagradas Escrituras. Irmãos, pessoas de fora da igreja
não filhos de Deus, eles podem ajudar outros com cestas básicas, eles podem construir, eles podem fazer muitas coisas que nós fazemos, mas se tem uma mensagem que precisa ser pregada nas igrejas do Senhor, é que a graça de Deus que salva, é que é o Senhor que salva, é que é o Senhor que transforma, é que é o Senhor que dá salvação, é que é o Senhor que dá vida eterna. Irmãos, que coisa maravilhosa! Isso ninguém pode oferecer, dinheiro nenhum do mundo pode comprar, ninguém pode dar a não ser o próprio Deus. Essa é a mensagem da graça, meus irmãos. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Irmãos, o Senhor nos salva. E qual é a causa dessa salvação? É a graça. É a graça. É o favor imerecido de Deus. E a Bíblia fala que a graça é eterna, é imerecida, Romanos 11:6. É soberana, Efésios 1. É para o povo de Deus, Romanos 11. É santa, é irresistível. Oh, meus amados irmãos. Oh, meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Olha o quanto, ou olha o que o Senhor fez por nós. Olha o que o Senhor Jesus nos concedeu. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Sabe, o que nós deveríamos pensar, que nós temos que fazer é pregar a graça do Senhor para as pessoas. Pregar a graça do Senhor para as pessoas. É falar para aquela pessoa que não tem Cristo: se arrependa, entregue sua vida a Cristo, toque, é orar ao Senhor, toque o coração da pessoa, prepara Senhor o coração daquela pessoa, em nome de Jesus, toca o coração dela, porque só o Senhor pode transformar a vida das pessoas. Meus irmãos, isso daqui não é fruto ou para a gente ficar discutindo se é isso, aquilo. Isso é para a gente pregar. É Deus que salva, é Deus que converte, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Isso é para você fazer, pregar e pregar e pregar. Mas antes de pregar, eu queria enfatizar muito isso, para você ter essa certeza no seu coração. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. A salvação é do Senhor. E sabe por quê? Eu gostaria de enfatizar isso nessa noite. Porque isso muda a maneira de nós vermos as coisas. Às vezes você está vendo o mundo como aquele homem que conversou com o cristão. Não, eu estou no pé da montanha, então vou me esforçando até chegar no topo da montanha, e assim eu me encontrar com o eterno, e assim eu me encontrar com o ser superior, e assim eu me encontrar com Deus. E aqui eu preciso fazer uma pergunta para você. Se você estivesse diante de Deus hoje, pensando como se fosse da entrada do céu, e Deus chamasse o seu nome e perguntasse para você, seu nome, Mateus, fulano de tal, fulana, por que você deve entrar aqui? Por que você deve entrar no céu ou não? Eu já fiz essa pergunta a algumas pessoas, porque dependendo da resposta, você acredita igual o rapaz do pé da montanha. E algumas começam a pensar da seguinte maneira: eu não sei responder, pastor. Isso me soa um pouco arrogante responder se eu tenho a certeza, né?
Eu tenho certeza, o outro não tem. Eu não sei responder, mas eu pensaria em algumas coisas que eu fiz na minha vida. Se eu fui um bom pai, uma boa mãe, se eu fui um bom filho, se eu respeitei os meus pais, se eu fui um bom empregado, se eu não roubei, se eu não matei ninguém, se eu não fiz coisas horríveis iguais alguns fizeram. Eu acho que eu falaria isso diante de Deus. Irmãos, eu quero falar para você, de uma forma muito respeitosa, mas enfática, que nada disso importa para a nossa salvação. Nada disso. Nada disso. Nada do que eu e você façamos, nada do que nós possamos fazer importa para a nossa salvação. Sabe por quê? Porque quando eu e você, isso é uma hipótese, se acontecesse de nós chegarmos diante de Deus, isso não vai acontecer, porque a Bíblia fala que quem crê já tem a vida eterna, já não tem a condenação. Mas se nós chegássemos diante de Deus na nossa história aqui, e Deus nos perguntasse: o porquê, meu filho, você pode entrar no céu, o porquê você pode entrar no reino celestial, o porquê você vai desfrutar da salvação eterna, a nossa resposta seria: Deus, não é por mim, não é por nada do que eu fiz, não é por nada que eu deixei de fazer, mas única e exclusivamente por causa do seu Filho, que foi até a terra, que morreu numa cruz e que disse: você está perdoado, você está redimido, você está salvo. Eu entraria por causa disso, e Deus viraria e falaria: vinde, bendito, vinde, desfrute, porque você é lavado com o sangue do Cordeiro. Meus amados irmãos, nós temos a nossa certeza da salvação, porque não sou eu que conquisto a minha salvação, é o Senhor que me deu, é o Senhor que conquistou, é o Senhor que olhou para mim e não viu nada em mim, não viu nada em você, mas por graça, por misericórdia, por amor, Ele nos deu vida. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa maravilhosa, louvado seja o nosso Senhor. É por isso que a gente fala: nós pregamos para o Senhor, o nosso culto é para o Senhor, as nossas músicas são para o Senhor, tudo é para agradar ao Senhor, porque é só o Senhor quem pode nos dar a vida eterna. Você tem a certeza da sua salvação? O Senhor nos dá a certeza da salvação, porque Ele fala que nenhuma de suas ovelhas vai se perder, porque a Bíblia fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. E aqui eu lembro de uma frase com um senso de humor incrível, né? Do pastor Rousseau Shedd. Então perguntaram um dia para ele: pastor Rousseau Shedd, um pastor que já faleceu, né? Já está na glória, louvado seja o Senhor. Perguntaram um dia para ele: pastor, o homem pode perder a salvação? E ele responde: pode. Se não foi Cristo que o salvou, ele pode mesmo. Mas se foi Cristo que o salvou, ele não pode, ele tem a salvação eterna, louvado seja o Senhor. Talvez você queira ser mais enfático nessa frase do pastor Rousseau Shedd, né? Talvez se ele falasse: se não foi Cristo, ele nem teve, ele nunca teve, não é verdade? Mas se foi Cristo, meu irmão, minha irmã, você está garantido na glória, louvado seja o Senhor. Você vai desfrutar da vida eterna, louvado seja o Senhor. Que o Senhor já nos entregou, que o Senhor já nos deu. Então, pastor, não há nada que eu possa fazer para ser salvo? A resposta é não. Não há nada que nós possamos fazer, porque Deus nos deu a salvação pela graça.
Deus nos deu por amor a salvação. Aí vem a segunda coisa. Aqui que está geralmente a dúvida da transição, é uma transição, gente. Porque lembre-se, vamos separar as caixas aqui. Primeiro é a caixa da salvação. Pum! Salvo, para sempre salvo. Agora é a caixa do resultado da salvação. É aqui que muita gente tem dúvida. Mas pastor, então eu posso fazer qualquer coisa que eu não perco minha salvação? É aqui que está o negócio. Você não fará qualquer coisa, porque a salvação traz resultados. A salvação traz uma mudança de vida, mesmo sabendo, irmãos, que nós lutamos contra o pecado, tá certo? Nós continuamos lutando contra o pecado, nós temos dificuldades, nós vamos melhorando, o Senhor vai nos ajudando, mas a salvação traz mudança de vida, traz resultados práticos. A salvação que é dada pelo Senhor, inclusive o versículo 8 fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui está falando que até a fé é dom do Senhor, que nos dá gratuitamente. Mas essa salvação, agora vamos mudar o foco. Eu já sou um eleito de Deus, eu sou um filho amado do Senhor, pastor, eu recebi o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, eu fiz a minha profissão de fé, eu batizei diante do povo de Deus, louvado seja o Senhor, ou eu tenho o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, ponto final. E agora o que isso vai causar na sua vida? Isso se chama resultado da salvação. E qual é o resultado da salvação? Final do versículo 9 e 10, primeiro ele está enfatizando a salvação pela graça. A salvação é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora qual é o resultado? Versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então vamos voltar aqui, antes da gente começar. As boas obras, como salvação, obtenção de salvação, não valem de nada. Você não é salvo pelo que você faz ou deixou de fazer. Você é salvo pela graça de Deus. Mas porque você foi salvo pela graça de Deus, isso dá um resultado extraordinário na sua vida. Isso tem que fazer de você uma pessoa frutífera. Tem que fazer. Tem que fazer. E às vezes nós precisamos nos questionar. Questionar essa certeza da nossa salvação. Porque nós podemos ir para um extremo e falar: não, mas eu preciso fazer para obter a salvação. O extremo das obras. Irmão, se tem obras, Cristo morreu em vão. Se tem alguma coisa que precisa ser adicionada para o sacrifício de Cristo, logo Cristo morreu em vão. Agora, o outro extremo é das pessoas que acreditam que eu fui salvo, então eu posso viver da maneira que eu quiser. Irmãos, se você é uma dessas pessoas que pensa dessa maneira, você deveria rever alguns conceitos bíblicos, porque a salvação nos transforma, a salvação nos leva para um caminho, a salvação nos leva para o caminho de santidade, de boas obras, de luta contra o pecado, e nós temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de praticarmos as boas obras. Nós temos responsabilidade de pregarmos o Evangelho. E Deus vai nos cobrar por isso. Deus vai nos cobrar por isso. E não me venha com essa conversa
de que, não importa mesmo, eu estarei no céu. Isso não é uma conversa de filho de Deus. Isso não é uma conversa de filho de Deus. Porque nós estamos muito apáticos. Nós estamos muito aquém. Nós estamos omitindo a salvação, a pregação da salvação pela graça. Ao longo da história, o que mais a igreja fez, e talvez você fez parte disso, e a igreja falar: o que você faz que é pecado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, o que você faz que é pecado. Enquanto muitas vezes a nossa pergunta deveria ser: o que você não faz que é pecado? Você já pensou nisso? O que você não tem feito e por isso você está pecando? Às vezes a gente pensa só nisso daí, né? O que você faz? O que você faz? Então a gente fica bem, porque pastor, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso. E geralmente são algumas coisas que a igreja criou, que são pecados sim, mas que ela deixou outras de lado. A minha pergunta para você é: o que você não faz que é pecado? Sabe por quê? A palavra de Deus fala que aqueles que sabem que devem fazer o bem e não fazem, nisto estão pecando. A palavra de Deus manda você pregar o evangelho às pessoas, e quando nós não pregamos o evangelho às pessoas, nisto estamos pecando. Já falei duas coisinhas aqui que abrangem muita coisa. Tá bom, né? O que você não tem feito que ofende a Deus? Irmãos, nesse mundo só existem dois lados. E quando nós somos alcançados por Deus, agora nós somos discípulos do Senhor. Por isso que discípulos fazem a vontade de Deus. Mas, irmãos, o que deve nos motivar a fazer a vontade de Deus é a transformação que Deus fez em nossos corações. Sim, existe a responsabilidade. Eu costumo dizer isso para as pessoas na igreja e falo isso para você. Nem sempre você vai ser o mais apaixonado para vir no culto, para trazer a sua família. Nem sempre. Aliás, eu creio que talvez essas são as menores vezes. Ou de todo um ano que você vem na igreja, menos da metade é assim. Não deveria ser. Mas muitas vezes você vai na responsabilidade de que você precisa daquilo. Nem sempre você vai acordar de manhã, à tarde, de madrugada, à noite, tanto faz, para orar, que você fala: nossa, que vontade de orar em que eu estou, hein? Nem sempre será assim, meu irmão. Mas tem a responsabilidade de você crer: eu preciso disso. Deus pediu para eu fazer isso. Deus mandou eu fazer isso. Eu preciso para o meu crescimento. Assim eu costumo dizer para o pessoal na igreja: nem sempre você estará animado. Nossa, que ânimo que eu estou para ir no domingo na igreja, para ir na quarta-feira que nós vamos voltar semana que vem presencial, para ir não sei aonde. Irmãos, mas você precisa. Você precisa. E a responsabilidade de ir, de fazer, de perseverar, vai sim, a longo prazo, ao longo do tempo, crescendo, vai crescendo a sua paixão em fazer. Irmãos, não criem seus filhos longe da igreja, do ambiente da igreja. O ambiente da igreja não garante que seu filho vai ser o melhor ser humano do mundo. Não garante. Mas ele é um ambiente saudável para o seu filho. Que tem pessoas aqui que estão lutando as mesmas lutas que você, que vão ajudar, que estão se esforçando, mesmo com suas limitações.
em dar uma aula, em fazer uma recepção, em pregação, na pregação ou no louvor, mas o ambiente é saudável para a sua família. Você, homem da casa, você é o responsável por trazer a sua esposa na igreja. Você é o responsável pela vida espiritual da sua família. Você é o responsável por trazer o seu filho, a sua filha na igreja. Mesmo que muitas vezes nós possamos falhar nisso. Nós vamos falhar. Mas nós somos os responsáveis. Meus irmãos, às vezes nós não queremos vir. Às vezes vai acontecer. Às vezes nós não queremos nem estar aqui na frente para pregar, meus irmãos. Mas a responsabilidade, o propósito, a visão, a responsabilidade com o Senhor é muito maior do que a minha vontade pessoal. Meu irmão, preste atenção nisso, não brinque com isso. Não brinque com a família, meu irmão. Qual o legado que nós temos deixado para as crianças? Às vezes nós... estou cansado hoje. Tome cuidado. Nós somos sempre espelhos para alguém. Preste atenção nisso. E nós, pais, somos espelhos para os nossos filhos. Como está a nossa vida diante de Deus? Os nossos filhos estão olhando. E nisso nós precisamos melhorar, não é verdade? Eu e você precisamos melhorar muito nisso. Irmãos, nós estamos juntos nessa luta. Essa luta não é diferente para você e não é diferente para mim também. Não é diferente, nós lutamos contra isso todos os dias. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E lembre-se, eu quero concluir relembrando quem você é, o que Deus fez com a graça na sua vida. E Thomas Brooks, ele fala que a graça te transformou. A graça transforma pessoas, transforma fichas em moedas de ouro, transforma pedregulhos em pérolas, transforma doença em saúde, transforma fraqueza em força, transforma miséria em abundância, transforma pessoas más como pessoas queridas, transforma pessoas inúteis como pessoas úteis no reino do Senhor, transforma pessoas que não eram amadas agora em pessoas amadas, transforma as pessoas que não eram de família nenhuma agora em filhos, porque Deus te chama de filho. Oh, meus amados irmãos, nós somos preciosos na mão de Deus, nas mãos do Senhor. Você é precioso nas mãos do Senhor. Não desperdice a sua vida fazendo o que o Senhor não pediu para você fazer. Se você é filho de Deus, você vai encontrar satisfação somente naquilo que o Criador, que te criou, que amou, que enviou o seu Filho, que morreu, te deu salvação, você vai encontrar satisfação no que Ele pediu para você fazer, para que você ande em boas obras, para que você ande longe do pecado. Louvado seja Deus. Esse é o Evangelho da graça, o Evangelho que nos transforma e o Evangelho que nos leva a ser pessoas mais parecidas com Cristo. Que Deus assim abençoe. E vamos orar ao Senhor. Oh Senhor maravilhoso, que lição preciosa, Pai. Que lição preciosa aos nossos olhos, Pai. Senhor, sim, nós sabemos que tem muitas pessoas perdidas no mundo. Mas nesse momento queremos te agradecer, Pai. Porque numa multidão de pessoas o Senhor nos transformou.
O Senhor olhou para nós, o Senhor olhou para nós com graça e misericórdia e nos transformou, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. Deus maravilhoso. Ó Deus, e assim como o Senhor nos transformou, nos usa, ó Deus, para que nós sejamos proclamadores da mensagem do Senhor. Assim como a mensagem do Senhor impactou o nosso coração, que nós possamos proclamar essa mensagem, ó Deus, para que o Senhor chame mais pessoas, para que o Senhor transforme mais pessoas, Pai. Obrigado, Pai, porque pela graça nós somos salvos. E obrigado por nós fazermos parte da família do Senhor. E também obrigado porque o Senhor nos dá responsabilidades, Deus. Que nós possamos ser pessoas que deem mais frutos, de mais boas obras, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, ajuda cada um dos meus irmãos que estão orando nesse momento. Oh Deus, irmãos que estão refletindo em suas vidas. Senhor, se o Senhor alcançou alguma pessoa através dessa mensagem que é do Senhor, louvado seja o Teu nome. Senhor, se o Senhor está chamando algum filho Teu de volta, dando um puxão de orelha, chamando de volta para casa, de volta ao primeiro amor, como falamos, louvado seja o Senhor, Pai. Que o Senhor seja o nosso maior entusiasmo, o nosso maior encorajamento. Que a graça do Senhor, ó Deus, possa ser proclamada por nós com entusiasmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Deus é o autor da salvação. Que Deus abençoe assim a sua noite. Amanhã cedo nós temos reunião de oração, 7h20, participe. Se você não pode participar, participe em outro momento. Vai lá, escreva, participe das coisas. Pela graça de Deus, nossas redes sociais têm alcançado cada vez mais pessoas. Isso é um ciclo, é um crescimento, né? Uma escadinha de crescimento, cada vez mais pessoas, pela graça de Deus. Então nós contamos com a sua ajuda para compartilhar também as mensagens, compartilhar os links, compartilhar reuniões de oração, participar, tudo isso é importante. E lembramos também no domingo agora, nós participaremos da ceia do Senhor, louvado seja Deus. Venha, traga a sua família, traga todo mundo, convide pessoas para escutar uma mensagem do Senhor para o coração delas e para nós, filhos de Deus, participarmos da ceia do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma boa noite na graça e na proteção do nosso Deus.